No vídeo de hoje eu vou fazer uma correção de redação com você. Se você é novato aqui no canal, já se inscreva, clica no sininho para não perder nenhum vídeo assim que ele sair. O Enem tá chegando e a gente não pode perder tempo. Vamos lá. Esse texto aqui é de uma das minhas alunas do curso. Já tem alguns spoilers aqui no texto, mas eu quero que você descubra a nota final comigo. O tema é experimentos científicos em debate no Brasil. Então, olha só, em debate é o recorte. Bela, pode ser que caia esse tipo de recorte no Enem? Sim, já caiu. Publicidade infantil em questão no Brasil e o em questão e em debate são sinônimos. O Enem, historicamente, ele tem essa característica de repetir recortes temáticos ou usar recortes bem semelhantes. Então, em debate pode ser que caia de novo. O que significa o em debate? É que aquele assunto está em pauta, ele foi levantado, as pessoas estão discutindo sobre aquilo ali. Beleza. Na introdução dessa aluna, ela começou com um repertório, mas olha só, aqui do ladinho eu já marquei, ó, a letra dela. Estão vendo aqui? Então coloca aí na sua anotação, cuidado com a sua caligrafia. Não quer dizer necessariamente que letra feia tira ponto, tá? Mas se estiver ilegível, perde ponto em competência 1. Contabiliza-se como um erro de desvio, porque se eu não entendo o que você escreveu, como é que eu vou corrigir, não é mesmo? Então eles contabilizam como um desvio, tá? Mas aqui eu sei que ela escreveu no livro. E olha só o livro aqui também, ó, ficou bem pequeno e bem espremidinho, né? Olha só. Então vamos lá, vou marcar aqui o inicinho da introdução dela. No livro Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto de Menstein, a denúncia acerca da ineficácia de diversos mecanismos legais é feita. De acordo com o autor, a Constituição não assegura de maneira eficaz uma série de direitos ao indivíduo, como o desenvolvimento de aspectos ligados à saúde e à educação. Então, o repertório dela aqui é 2 em 1. Por quê? Porque ela está falando do livro Cidadão de Papel, mas aí o livro, ele faz essa denúncia sobre a ineficácia dos direitos legais que tem na Constituição, que tem, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, Código Penal. Por isso que é um repertório holístico, ou seja, você consegue usar Cidadão de Papel e Constituição para todo e qualquer tema, não só para experimentos científicos, mas você consegue utilizar, por exemplo, para lixo eletrônico, para mobilidade urbana, para saúde, enfim, para todos, tá? Esse é um diferencial do meu método. Isso te dá agilidade na escrita, confiança lá no dia do Enem. Aí ela continua, isso aqui é um elemento conector, é evidenciado que ela vai apresentar os argumentos pela falta de debates sobre, então aqui ó, pela falta de debate, aqui de laranja eu vou colocar o tema, experimentos científicos no Brasil, situação marcada pela negligência estatal, aqui é o argumento dela, e pelo silenciamento midiático. Então aqui ó, a falta de debates, ela colocou o recorte, tá? E aqui de laranja ela colocou o tema. Introdução perfeita, perfeita, incrível. O que tem que ter numa introdução perfeita, Bela? A gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso, a fórmula da introdução perfeita, mas a gente tem que colocar tema, ela colocou aqui corretamente experimentos científicos no Brasil, a gente tem que colocar o recorte, ela colocou o debate e a gente tem que colocar os nossos argumentos. Repertório é algo opcional, tá? É por isso que lá dentro do curso dos modelos holísticos a gente tem mais de 16 mil opções de formações textuais. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, a nossa apostila de introdução. O aluno, ele escolhe, né, várias opções aqui de introdução para ele chamar de dele. Esse é o diferencial, o aluno consegue montar a própria estrutura. Aí o desenvolvimento 1 dela, ó, ela já começa com uma conjunção. Efetivamente, aqui ela vai colocar outro repertório. Conforme afirma Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Aí aqui ela vai relacionar. Por analogia ao cenário nacional odierno, ou seja, essa questão do passado que o Brasil tem para levar em consideração para frente, o que isso se relaciona ao tema? Essa premissa pode ser relacionada, anota esse vocabulário aí para você usar na sua redação, tá? Porque isso vai mostrar a relação do seu repertório com o seu tema. E a competência 2 do Enem olha justamente essa relação. Então a gente conversa com o límbico do corretor. Essa premissa pode ser relacionada à persistência de mazelas. Mazela, turma, significa problema, é marca de posicionamento, como a falta de apoio à pesquisa no país. Então aqui, ó, ela vai usar um sinônimo para o tema, falta de apoio à pesquisa no país. Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, ferramenta desenvolvida para propor mudanças na sociedade brasileira. Aqui ela fez uma retomada, uma relação com o repertório da introdução dela. Isso posto, outra conjunção, verifica-se que o grande descaso governamental, então aqui é o argumento dela, para com o suporte à educação, em especial nas ciências da saúde, fomenta por vezes, conjunção, um sucateamento de
laboratórios, olha a letra, gente, de laboratórios, universidades e métodos investigativos, de modo a realizar investimentos e a inviabilizar, gente, olha a letra, estão vendo a dificuldade? Inviabilizar inovações, inclusive, aqui a gente não tem essas vírgulas, tá? Inclusive na forma de se inserir, de quê? De se fazer pesquisa no Brasil. Eita! Tal afirmação comprova-se, por exemplo, pela inobservância estatal, então que ela vai retomar o argumento dela em relação à realização de experimentos científicos em animais. Aqui o tema. Realidade que, embora seja remediada pela recente adesão de diversas marcas com selo livre de crueldade em embalagens de produtos, isso aqui é mais um repertório, tá? Marcas com o selo livre de crueldade em embalagens de produtos. O que dá visibilidade à causa intensifica-se pela escassez de incentivos do governo para o desenvolvimento de estudos que resultem potencialmente em novas formas de testes com, o que é isso aqui? Sem sofrimento animal ausente ou mitigado. Ou na fabricação de produtos sintéticos que alcancem os resultados obtidos, hoje de maneira exploratória. O que eu senti falta aqui nesse desenvolvimento? Ficou ótimo, tá? Mas na parte aqui da consequência, ela não apresentou quais são as consequências quando há essa falta de investimento. Bela, mas como o tema ele é neutro, essa frase temática aqui ela é neutra, ela precisaria problematizar nos 2 parágrafos? Não necessariamente, tá? Mas aqui eu senti falta dela apresentar uma consequência mais específica, caso não haja esse investimento. Aqui ela falou que existe um investimento precário, pouco, e que já existem algumas marcas que estão fazendo esse livre de crueldade, embalagens com esses produtos e tal, mas a gente não tem aqui a consequência para os animais. Sofrimento, mutilação, tá? Doenças, enfim. Vamos ver se ela colocou no outro parágrafo, né? Outro sim, aqui ela vai apresentar o desenvolvimento 2 dela, então aqui ela tá somando um problema, tá? Como descrito por Pierre Bourdieu, então aqui ela vai apresentar outro repertório, que foi criado para ser instrumento de democracia, não deve ser convertido em mecanismo de opressão. No entanto, observa-se com frequência que a atuação midiática, que é o argumento dela, em contrapartida à promoção de debates que instruam a população acerca dos malefícios da realização de experimentos científicos em animais, a gente tive até que subir aqui para eu poder ler o tema. Malefícios da realização de experimentos científicos em animais, adota um posicionamento omisso que perpetua situações de sofrimento desnecessário. Tá. Então aqui no desenvolvimento 2 ela vai começar a problematizar melhor. Nesse viés, o silenciamento, voltando aqui no argumento dela, dos meios comunicativos exacerba uma realidade na qual testes de cosméticos e de produtos sem fins terapêuticos relevantes à saúde são viabilizados com o uso como ferramenta de camundongos, coelhos, macacos, entre outros animais. Ótimo! Esse parágrafo aqui, gente, ficou excelente esse trechinho, por quê? Ela exemplificou. Assim como no outro desenvolvimento, ela falou sobre as marcas que já têm esse selo livre de crueldade, aqui ela trouxe como exemplo quais são os bichos que sofrem: camundongos, coelhos, macacos, entre outros. De fato, a conjunção é notória a importância histórica de animais para o desenvolvimento de medicamentos, como a penicilina. Outro exemplo, isso aqui também conta como repertório, tá? O soro antiofídico e a vacina da varíola, outro repertório. Contudo, faz-se imprescindível o debate, recorte, acerca da utilização de seres vivos para a produção de substâncias eletivas e direcionado ao alcance dos padrões de beleza e dos confortos almejados pelos humanos, o que elucida a necessidade por mudanças. Nesse desenvolvimento aqui, a consequência dela já ficou problematizada. Então, esse daqui, a gente consegue entender que o projeto de texto dela foi deixar mais neutra a consequência no desenvolvimento 1 e problematizar mais no desenvolvimento 2. Existe essa possibilidade de argumentação quando a frase temática nos dá essa possibilidade, tá? Conclusão aqui, depreende-se então que ao Estado brasileiro, agora aqui, vamos contabilizar a quantidade de elementos, tá? Que ao Estado brasileiro, ótimo, então a gente tem o agente, assiste à criação e à implementação de normas que visem a reparar a insuficiência das leis que regem os experimentos científicos no Brasil. Então, ótimo que a gente tem uma ação. Beleza, isso deve ser feito, outra conjunção, por meio. Essa conjunção aqui, ela marca o modo.
por meio da alocação de recursos provenientes da arrecadação tributária, detalhamento dela, para o financiamento de pesquisas, que não dá para entender isso aqui, eliminem o sofrimento animal de campanhas que ressaltem a proibição dos testes em seres vivos para a fabricação de cosméticos, a fim de, aqui é a finalidade dela, de sanar essa questão em debate no Brasil. Ótimo. Conclusão dela, 200 pontos, perfeita. Conjunções excelentes. A competência 3. Aqui, ó, a gente poderia ter, no dia do Enem, não sei se você sabe, mas são 2 corretores que fazem a correção do seu texto, tá? Eles não se conhecem, não estão um do lado do outro. Um corrige e envia para o sistema, o outro corrige e envia para o sistema e o sistema mesmo faz a média de nota. O que eu penso aqui, ó? Que um corretor, ele poderia dar 200 pontos, levando em consideração que era uma frase temática neutra. Então, ela poderia problematizar ou não, né? No desenvolvimento 1, ela não problematizou, no 2, ela problematizou. Mas um outro corretor, ele poderia ver um problema nisso aí, porque o desenvolvimento 2 dela não virou 100% um problema. Poderia ter uma média aqui de 180 pontos, tá? Eu vou ser a corretora que vai dar 200 pontos. Não tô puxando sardinha pro lado da minha aluna, mas porque ficou muito bom mesmo. Competência 2, 200 pontos. E a competência 1, aí é que são elas. A competência 1, como a gente teve várias palavras que não deu para entender e o corretor do Enem, ele não vai se esforçar para entender, em alguns momentos ela poderia perder 40 pontos aí. Outro corretor poderia dar 200 pontos. Eu vou ser a corretora que deu 160 aqui, ó, porque eu tive muita dificuldade, tá? Então, nota final aqui, ó, 960 para esse texto, sabendo que poderia ser 980 também. Ah, Bela, mas eu tenho muita dificuldade para fazer esse texto. Isso é coisa de gênio, eu não conseguiria. Olha só essa mensagem que eu recebi, que legal. Lá no meu Instagram, eu tinha respondido uma caixinha de perguntas de uma pessoa falando assim, ó, tem uma mega dificuldade com redação do início ao fim. E aí eu expliquei, né, eu fiz um story explicando, e aí essa pessoa me mandou aqui, ó, engraçado ler essa mensagem hoje, porque alguns meses atrás eu era assim também. Antes do MH2 eu tinha muita dificuldade para fazer. Hoje, fazer redação se tornou tão simples, é tão óbvio que precisa ter em cada linha, em cada parágrafo, quase não acredito que antigamente eu tinha tanta dificuldade. É impressionante como um ótimo curso e ótimos professores mudam tanto a nossa vida. Então, olha só, se você também quer ser meu aluno, vou deixar o link aqui embaixo do curso dos modelos holísticos. Vai ser um prazer tirar esse medo seu, essa trava em relação à escrita, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like.